Antes de mais, cumprimento-vos, agradecendo a vossa presença nesta conversa que se quer sobre modalidades amadoras e no âmbito de um evento organizado por um movimento Benfica Bem Maior, um evento que pretende falar sobre desporto e, no nosso caso em particular, sobre modalidades amadoras e desporto amador em Portugal. Já veremos se é tão amador quanto isso e se as modalidades são tão amadoras quanto isso. Agradecendo a vossa presença, passo a apresentar os convidados, os ilustres convidados que aqui temos hoje. Temos o Luís Alves Monteiro, licenciado em Direito, pós-graduado em Gestão, atleta olímpico na modalidade de pentatlo moderno em Los Angeles, 1984. Trabalhou em multinacionais no setor de management, viveu parte da sua vida no estrangeiro e atualmente preside a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. No fundo, muda e inspira pessoas para os atletas e pelos atletas para a sociedade. Tem sido um exemplo de representação dos atletas olímpicos e, nesse sentido, a sua participação hoje é absolutamente essencial para perceber a questão do envolvimento dos atletas olímpicos na sociedade e no desporto em geral. Cumprimento pessoalmente agora. Apresento também o João Rui Ferreira, engenheiro, empresário no setor da cortiça. Presidiu até há poucos dias, se não estou em erro, até há poucos dias ou poucas semanas, a Associação Portuguesa de Gestores de Cortiça, a APCOR. É ainda secretário-geral da Confederação Europeia de Cortiça. É sócio do Sport Lisboa e Benfica. É um adepto fervoroso do desporto no geral. É um homem com larga experiência a discutir questões económicas ligadas à indústria e penso que a breve prazo, se é que não, é um homem envolvido com o ciclismo e a breve prazo poderá assumir responsabilidades no âmbito desse desporto. Perdoem-me também que vos diga, dentro da minha geração, é um mais provável dirigente do Sport Lisboa e Benfica, com provas dadas no mundo do associativismo. Apresento também o João Pedro Vieira, neste momento adjunto do Secretário de Estado da Saúde, médico especialista em saúde pública, também fervoroso adepto do associativismo, um homem da Madeira, adepto e sócio do Cabo, que foi atleta e do Marítimo. Não sei se terá sido também atleta do Marítimo, penso que não, mas do Cabo foi enquanto basquetebolista. Teve uma experiência de variação na Câmara Municipal de Funchal, uma Câmara das mais importantes do país, no âmbito do desporto. E é também por isso que aqui está, é para nos trazer esta panóplia. Acabadas as apresentações, já demoraram o tempo que demoraram, passo imediatamente a conversa para os convidados, pedindo, estamos em tempo de Jogos Olímpicos, por isso passo a palavra ao Luís Alves Monteiro, perguntando-lhe diretamente uma questão. Como é que um ex-atleta olímpico, representante, ex-atleta, distintíssimo ex-atleta olímpico, representante dos atletas olímpicos, como é que vê a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos e, sobretudo, se da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos se pode pressupor que com mais investimento nas modalidades amadoras e no desporto amador se podia ir mais longe, e dentro desta questão perceber porque é que as medalhas olímpicas continuam a ser todas elas de atletas que vêm de clubes, dos maiores clubes esportivos portugueses. Muito obrigado. Então, estávamos a falar da participação nos Jogos Olímpicos e no fundo dos resultados e que são resultados fantásticos se nós pensarmos que isto é tudo uma questão de perspectivas. Eu se calhar começava com um pequeno exemplo para, no fundo, ter a noção daquilo que é ser olímpico. Há 7,4 bilhões de pessoas no mundo, 7,8 bilhões no último censo.
e eu não sei se o painel, agora sou eu que faço as perguntas, não sei se têm ideia de quantos olímpicos vivos é que há no mundo. Assim, não querem avançar com o número. Não, Pois, não. vivos. Normalmente não pensamos nisso, mas é só para ficar com a perspectiva da magnitude. Quantos? 20 mil. 20 mil é um número, e agora podíamos fazer quase aqui um concurso, não é? Há 100 mil atletas olímpicos vivos. E agora, se fizermos o rácio entre a população mundial e o número de atletas olímpicos vivos, já começamos, acho que, a ter uma perspectiva diferente daquilo que é ser olímpico. Porque a perspectiva das nações pode ser resultadista, imediatista, olhar para o desporto como um fim e não como um meio, ou então olhar para o desporto olímpico de outra maneira, que é quem chega lá, e como dizia o saudoso Pierre de Coubertin, quer participar e divertir-se. Portanto, há aqui duas perspectivas diferentes. Agora, nós sabemos é que as nações utilizam os Jogos Olímpicos como uma forma de afirmação. Os Jogos Olímpicos têm pressões do ponto de vista económico, do ponto de vista dos patrocinadores, do ponto de vista da mediatização da comunicação social, que obviamente obriga a uma pressão muito maior daquela que nós tivemos aqui para começar a reunião com a gravação, não é? Com os problemas técnicos. E isso é fundamental na forma como nós olhamos para a prestação dos atletas. Portanto, ao caso português, nós com estes Jogos Olímpicos tivemos 4 medalhas até agora, não é? Ainda não acabaram, como vocês diziam e bem. Tivemos 8 diplomas, que no fundo é uma classificação entre os 8 primeiros lugares de uma modalidade, e tivemos classificações espetaculares. Eu estou-me a lembrar da Ana Monteiro, penso eu, da natação, que ficou em 11º lugar, sendo uma mulher, e é das prestações mais brilhantes em termos de natação. Para responder concretamente à sua questão em relação ao investimento, e olhando para este percurso, não é, de Los Angeles, 84, onde eu participei, onde houve 3 medalhas, e repetiu-se em Atenas, e agora em 2020, porque é os Jogos de Tóquio 2020, apesar de ser de 21, tivemos 4 medalhas, e para fazer o rácio do número de habitantes que tem Portugal, que são cerca de 15 milhões mundialmente, não é? Nós somos 15 milhões, e somos 700 atletas olímpicos vivos. Se virmos os números por essa perspectiva, de facto é uma prestação fabulosa. E é uma prestação fabulosa, tendo em conta todas estas questões que eu levantei ou que expliquei em relação aos resultados. Agora, isto não se faz com dinheiro, ou o dinheiro também entra na equação, mas não é ter mais dinheiro, é de facto preparar. Há aqui 3 eixos que são fundamentais: a educação nas escolas e apostar no desporto escolar. Esse é o eixo fundamental. Depois há uma coisa que já se faz, que é um projeto muito interessante, são as UARs, Unidades de Apoio ao Alto Rendimento Escolar, em que já se começa a captar, como se faz lá fora no estrangeiro, realmente o potencial e os estudantes que estão em período escolar e que pertencem à seleção nacional, no fundo, para tirar rendimento ou fazer conciliar o rendimento escolar na performance desportiva. E depois há um dado muito importante, que é o pós-carreira, que é aquela tal interrogação para estes atletas: que segurança é que vão ter no pós-carreira? Porque a performance também depende daquilo que eles vão fazer no futuro. E esses três dados, juntamente com o movimento cívico da população, a planear, portanto, a diferença não é investir dinheiro, é planear, é planificação. E eu, para terminar, para não tomar muito mais tempo ao painel, dava só um exemplo. A Inglaterra, neste momento, é a 5ª potência mundial olímpica. Já foi 10ª, já foi 20ª, e agora é a 5ª potência, e está sempre a ombrear e sempre a competir com os melhores. E eles começaram a planificar em 97, e a planificar, a olhar para o desporto, mais uma vez, como um meio para criar uma sociedade mais inclusiva, mais solidária, mais coesa e que inspire uma nação. Portanto, e a partir desse momento que eles criaram este movimento cívico, em que envolveram pessoas da sociedade, não só do desporto, portanto,
Portanto, o movimento não se faz só com pessoas do desporto, faz porque o fim é de facto criar uma população mais educada, com mais cultura desportiva, e isso faz com que de facto os resultados apareçam. Atenção, que eu não estou a dizer que as medalhas não sejam um foco importante, porque as medalhas são referências, mas antes das medalhas tem que haver este planeamento. Antes dos Jogos Olímpicos, Inglaterra já tinha apresentado o plano 2021-2031 com um propósito, com uma visão, com uma missão e a explicar o que é que significava sucesso. E o que é que significava sucesso? Era um investimento X, era o ganhar tantas medalhas, era criar tantos eventos a nível local que pudessem atrair os fãs e, no fundo, tudo isto em conjunto é que promove e provoca uma nação mais culta, uma nação mais desportiva, mais coesa e com mais medalhas e medalhas bem ganhas. Portanto, a ética aqui também é fundamental no desporto. Só para finalizar, este movimento é um movimento que tem que partir dos cidadãos e o desporto faz parte, os players do desporto fazem parte deste movimento, porque isto no fundo depois é um funil. Criamos a base, temos a base sustentável e no funil aparecem os atletas olímpicos, os tais extraordinários. Eu costumo dizer que há atletas normais, os atletas olímpicos são atletas normais, são todos iguais, são especiais, e depois há uns extraordinários que pertencem à categoria dos imortais, que é o caso do Pedro Pablo Pichardo e do Fernando Pimenta, falando de atletas do Benfica, mas obviamente da Patrícia Mamona e do Jorge Fonseca. Eu pego no que acabou de dizer e olhando, vendo aqui no nosso painel o João Pedro Vieira, o médico de saúde pública e que neste momento exerce funções nessa área, mas no âmbito do Poder Executivo, eu pergunto-me, há da parte do Estado ou da parte das autarquias locais a ideia de quando esta atividade física que pode começar a ser feita mais cedo em crianças, quando essa atividade física impede problemas de saúde no futuro e se essa atividade física for exercida a nível de desporto escolar ou a nível associativo, o Estado tem noção dos números que isto pode envolver, quer em termos financeiros, quer em número de recursos? Bom, permitam-me antes de mais nada cumprimentar-vos a todos e agradecer o convite para me juntar a vós e dizer-vos que é um gosto enorme poder estar aqui convosco para discutir uma matéria que entrou novamente na ordem do dia, pelo menos de 4 em 4 anos isso acontece, que é sempre que temos Jogos Olímpicos, regressa também a discussão sobre o investimento nas modalidades ditas amadoras e acho que é fundamental que um movimento como este tenha também sobre esta matéria um pensamento construído para o qual eu espero dar um singelo contributo nesta nossa discussão. E dizer-vos que a pergunta que o Zé coloca tem realmente muitas perguntas dentro, porque aqui o Luís, com toda a sua experiência, explicou-nos muito bem aquilo que é a perspectiva de quem conhece provavelmente melhor do que qualquer um de nós a realidade daquilo que é o desporto não profissional, na perspectiva daquilo que em Portugal parece ser quase um sentido único de desporto profissional a sério. Temos o futebol e pouco mais, pelo menos nas condições que muitos clubes e muitas associações e muitas federações conseguem oferecer aos seus atletas. E achei curioso perceber como o Luís coloca a questão, sobretudo direcionada para as questões da cultura desportiva e da promoção da cultura desportiva que é necessário promover no nosso país, para com isso também termos outro tipo de resultados meramente do ponto de vista desportivo. E isso está muito relacionado com aquilo que é efetivamente o papel do Estado enquanto promotor dessa atividade física e como é que nós achamos que nos devemos organizar para promovê-la.
eu julgo que um dos problemas que nós enfrentamos, ou pelo menos uma das soluções que nós eventualmente deveríamos contribuir para construir, é efetivamente uma clarificação do modelo desportivo que cada um de nós, nos nossos clubes, nas nossas associações, nas federações e depois, eventualmente, ao nível do país enquanto um todo, pretendemos promover. Porque neste momento aquilo que me parece é que existe uma dispersão muito grande do ponto de vista de recursos e do ponto de vista de opções estratégicas naquilo que é a forma como olhamos para a promoção da atividade física e do desporto. Por exemplo, eu julgo que se nós olharmos para aquilo que é a realidade do país, a realidade das regiões autónomas, temos logo aí, por exemplo, uma diferença significativa na forma como o desporto escolar tem um papel mais ou menos relevante na iniciação desportiva. Ou quando nós olhamos, por exemplo, para as diferenças entre um pequeno clube e um grande clube, entre um clube que tem várias modalidades ou um clube que tem apenas uma modalidade, percebemos também que daí derivam diferenças naquilo que são os recursos disponíveis e naquilo que é o esforço colocado na captação de jovens atletas e na sua formação. E é no meio de uma panóplia muito grande de opções desportivas que me parecem por vezes até desalinhadas do ponto de vista estratégico, que surge o papel do Estado quando nós falamos das câmaras municipais ou quando nós falamos do IPDJ, seja quando falamos de estruturas que, quer seja por via de apoios financeiros, quer seja por via de apoios logísticos ou da disponibilização de recursos humanos, ou numa tentativa de criar essas diretrizes comuns naquilo que é o desenvolvimento desportivo nacional, acabam por tentar complementar aquilo que vai sendo feito em diferentes estruturas. Portanto, aquilo que eu acho, Zé, é que hoje não existe uma fotografia devidamente feita àquilo que é o enquadramento desportivo no país e por isso também é difícil responder aos recursos que são ou que seriam necessários para termos outro tipo de cultura desportiva a nível nacional e com isso influenciar depois os clubes, as associações, as federações, os municípios, as instituições privadas que apoiam o desporto amador e provavelmente aquilo que deveria acontecer e foi isso que se tentou fazer, pelo menos, por exemplo, ali na Câmara do Funchal, na minha experiência com os nossos serviços e com todo o movimento associativo desportivo regional e local, aquilo que se tentou fazer foi precisamente tirar essa fotografia e definir essas prioridades. Perceber qual é o caminho que nós pretendemos seguir. Se pretendemos ter uma aposta clara no desporto escolar que depois fomente o desporto de formação e esse desporto de formação fomente aquilo que é o alto rendimento, ou se aquilo que nós queremos é continuar a ter este modelo um pouco. Eu tenho dificuldade em chamá-lo modelo misto, porque acho que é sobretudo um modelo desorganizado de investimento na promoção do desporto de formação e na promoção da atividade física, em que depois existem realidades muito, muito distintas. E julgo que, e também para não me alongar muito mais nesta primeira resposta, julgo que iniciativas como esta, de discussão e de reflexão, devem servir, sobretudo, para, num primeiro momento, fazermos aquilo que é a fotografia do que temos e definirmos linhas estratégicas de futuro, onde cada um saiba qual é o seu papel. Onde os clubes saibam qual é o papel que devem ter, onde o desporto escolar saiba qual é o papel que deve ter, onde os centros de alto rendimento ou as estruturas equiparadas saibam qual é o papel que devem ter, para atingirmos objetivos que devem ser fixados e que não devem viver à custa do mediatismo circunstancial de 4 em 4 anos das modalidades amadoras ou de outras oportunidades que surjam pontualmente com grandes resultados e é para isso que espero também que este movimento contribua, porque aí os grandes clubes também têm um papel fundamental na definição dessas políticas de futuro. Obrigado, João Pedro. João Rui, agora a batata quente para o debate tinha que ficar nas mãos de alguém e vai ficar nas tuas, e por isso tenho que avançar uma pequena provocação. Tu, quando vês que o projeto olímpico do Benfica gerou os frutos que gerou, basta olhar para. E estamos aqui numa organização do Benfica bem maior, e portanto tenho que puxar o João Rui para isto, olhando também para a realidade do Benfica.
o investimento feito no projeto olímpico em si gerou os frutos que gerou ao nível do país e ao nível do clube. E quando olhas para um facto que varia sempre, cada vez que o Benfica investe mais nas modalidades amadoras ou ditas amadoras, ganha mais, o que é que tu sentes? Enquanto industrial, empresário, um homem que teve um papel fundamental na internacionalização do setor da cortiça, sentes que é possível pegar no desporto português, que está tão concentrado nos clubes e que vive da polémica e das rupturas entre os clubes, e internacionalizá-lo? Sentes que é possível investir nesse desporto amador? Sentes que tu, como empresário, eras capaz de pegar nisto ou não? E desculpa a batata quente. De facto, fiquei com a batata, não é quente, ela está, essa aí é ferver. Mas antes de mais, cumprimentar a todos, dizer que é um prazer e um privilégio poder discutir este assunto convosco e, sobretudo, poder discutir aquilo que ultrapassa, enfim, o nosso cotidiano, que é a grande paixão, que é discutir o Benfica. E isto, de facto, move-nos com uma intensidade que provavelmente é difícil comparar, porque temos aqui uma carga emocional muito forte, e isto liga logo à partida com aquilo que é a pergunta e com aquilo que é a grande reflexão que vamos tendo, porque sobretudo quando pensamos em clubes da grandeza, da dimensão do Benfica, nós estamos a pensar numa lógica de vitória, numa lógica de um clube ganhador, onde toda a circunstância, toda a lógica que está por trás de tudo que foi dito, e muito bem, quer pelo Luís, quer pelo João Pedro, onde assentava aqui em quatro grandes blocos. Benfica, Porto ou Sporting, não é? Sim, eu vou-me centrar mais no Benfica, mas obviamente eu respeito imenso. Aliás, tivemos um grande nome, podemos dizê-lo com toda a vontade. O Mário Muniz Pereira foi alguém que tem que ser inspirador do ponto de vista das modalidades e do desporto em Portugal. Portanto, é indiscutível, além de ser um homem das artes e da cultura e alguém que é, eu diria, unânime. De facto, há esta circunstância difícil de combinar modelos de um clube onde o seu ADN assenta essencialmente nos valores fundadores do Benfica. Enfim, todos conhecemos a nossa história, um clube que nasce também de uma gênese popular, de uma circunstância muito particular também do momento da história, mas que tem um ADN vencedor, e o segundo lugar para o Benfica é sempre um mau resultado. Nós temos essa dificuldade de conviver com qualquer coisa que não seja a vitória. Eu acho que todos nós temos isto claro na nossa cabeça. Portanto, é muito difícil, quando pensamos em tudo isto, combinar aquilo que são os 4 grandes pilares que foram referidos, aquilo que é grande, que assenta numa grande questão cultural nacional, europeia, até mundial, que tem a ver com a prática do desporto, no sentido de cultivar melhor saúde, melhor entendimento daquilo que são as regras do convívio, do adversário, da disputa, mas da ética profissional, inclusive transportada para o mundo dos negócios, e de tudo aquilo que é uma lógica de apoio mútuo, numa lógica de equipa, e até nem lógica de esportes individuais, onde a circunstância de alguém que está connosco ser fundamental para o nosso sucesso, e transportar tudo isto para as empresas. Aliás, não é por acaso que nos últimos anos temos visto, em larga escala, grandes nomes do mundo do desporto a serem hoje grandes oradores em conferências e no mundo dos negócios, porque é muito fácil importar os grandes valores da cultura desportiva para a liderança de uma empresa. Já nem falo de um treinador que hoje, com toda a profissionalização e tecnologia que está por trás do desporto, tem uma componente de liderança de homens, de definir claramente objetivos, de conseguir encontrar essa fio condutor para um conjunto de indivíduos que têm egos muito fortes e que todos eles individualmente têm objetivos e que se têm que congregar num objetivo comum, e portanto isto é muito evidente. Depois temos os outros 3 eixos, que é o desporto escolar, algo que para mim, tenho dito e repetido em vários fóruns, é o único passo que pode fazer de facto uma alteração profunda daquilo que é a cultura desportiva portuguesa.
por várias razões. A primeira, social e cultural, porque os pais são confrontados com circunstâncias de que a aposta na formação desportiva dos filhos implica uma disponibilidade, até recursos financeiros que nem todas as famílias têm. O desporto escolar podia claramente democratizar, uniformizar o acesso à boa prática desportiva. E depois, na ligação com isto, não sei se complementarmente ou por oposição, toda a base do desporto de formação, e deixar aqui, como o João Pedro dizia, a alta competição num lugar particular. Aliás, o número que o Luís traz no início do debate, com os 100 mil atletas olímpicos vivos num universo de 7,5 bilhões de pessoas, mostra bem que a alta competição é algo, de facto, muito exclusivo, e eu penso que a nota, e eu tenho pensado muito disto, ouvia também a diretora do Programa Olímpico do Benfica a falar sobre isto, ou várias pessoas a falar sobre isto, que é o final das carreiras dos atletas, porque são confrontados com a circunstância de muito cedo deixarem de ter rendimento naquilo que é a sua atividade. Dito isto, e pensando no papel que o projeto olímpico pode ter para o Benfica, há métricas que se podem utilizar para isto. É óbvio que a mim deixa-me muito orgulhoso. Eu tenho o cuidado, estando no movimento associativo, de ver sempre a perspectiva macro das questões, e até pessoalmente não relevo muitas vezes o facto de serem atletas do Sport Lisboa e Benfica, e prefiro valorizar serem atletas nacionais, até num contexto de dar aqui um sinal também para fora, mas eu acredito que isto pode ter de facto um impacto. Daquilo que estudei, daquilo que fui lendo na preparação para este debate, à margem do Benfica com projetos olímpicos, e em Portugal com o Sporting e o Futebol Clube Porto também um pouco, o Sporting também com uma dinâmica forte, só encontrei paralelo no Barcelona. No restante, naquilo que é o modelo desportivo europeu, nas grandes nações europeias, não encontro atletas que tenham, ou modalidades que tenham esta ligação com os clubes, e provavelmente até projeto olímpico semelhante ao que temos em Portugal. E, portanto, faz sentido. Eu tive um exemplo claro, como falaste, na internacionalização da cortiça no mundo. O grande fator de sucesso que conseguimos para isto, além das vantagens inequívocas desta matéria-prima e deste ecossistema único, foi o facto de termos conseguido fazê-la a uma só voz. A certa altura decidimos congregar todos os esforços numa mensagem única, centralizada na nossa associação, que levava a mensagem da cortiça para o mundo, desde o líder mundial até às PMEs e micro e pequenas empresas, consolidadas numa mensagem só. Só assim conseguimos agregar recursos, consolidar recursos e ter a capacidade, numa mensagem única, de ter grande retorno. Ora, isto também pode ser transposto para o desporto. Eu, sinceramente, do ponto de vista ideal, entendo que o projeto olímpico devia estar um bocadinho independente desta capacidade dos projetos dos clubes, mas percebemos, pelo que ouvimos e nos últimos dias, que são sobretudo os projetos dos clubes que permitem aos atletas terem bons níveis de preparação. É chocante quando ouvimos um Fernando Pimenta a dizer que tem falta de eu penso que era um fisioterapeuta ou um massagista. Essas são coisas que nos chocam do ponto de vista do nível do atleta, da profissionalização que ambicionamos, do desejo que todos temos de conquista, mas que depois não é compatível com a realidade no terreno. O ciclo olímpico português, daquilo que eu consegui apurar, tem um investimento para o próximo ciclo de 18,5 milhões de euros. Isto, quando comparado com qualquer valor de qualquer jogador de uma economia periférica do mundo do futebol, quando comparado esse objetivo com um ciclo olímpico, põe-nos em perspectiva das dificuldades que temos que encarar. E enfim, a evolução dos tempos foi-nos mostrando que, de facto, esta clivagem que vai havendo, esta espuma dos dias que alimenta a comunicação social, as guerras entre clubes, enfim, tem aqui, alguém há de ganhar com isto, alguém há de ter algum sucesso com estas mini polémicas ou sem interesse nenhum que se criam, quando o interesse maior devia estar centralizado noutra lógica, que é claramente de trazer como o Luís dizia, uma visão para Portugal, uma imagem diferente, e isso vai se arrastar depois pela nossa sociedade e no mundo dos negócios, e aqui temos de ser transparentes, só ganha com isso. Porque nós temos um exemplo claro. Normalmente os atletas
e estes atletas de esportes individuais que têm sacrifícios do ponto de vista do treino muito grandes, normalmente são sempre bons profissionais naquilo que fazem dentro das empresas. Não, há uma relação muito direta entre isso, como temos visto nos últimos anos, e portanto pode haver aqui um modelo muito ganhador. Se tivesse capacidade de decidir, continuaria a apostar no projeto olímpico do Benfica, mas sempre com uma mensagem de que era complementar aquilo que é um esforço que deve ser assumido, sobretudo pelo país enquanto de forma global. As 5 medalhas de ouro, os 5 campeões olímpicos que nós temos em Portugal, campeões de medalha de ouro, foram formados no Benfica, no Porto. Formados, não. Fecharam os Jogos Olímpicos representando no seu dia-a-dia que o Benfica, o Porto ou o Sporting. Não estou errado, é o Carlos Lopes do Sporting, a Rosa Mota e a Fernanda pelo Porto, o Nelson Évora e o Pichardo pelo Benfica. A pergunta que lhe faço, concretamente, não é uma pergunta, é uma provocação, é isto. O que é que o Luís Alves Monteiro, à parte da questão olhando para a realidade do Benfica ou dos clubes grandes, o que é que defende quanto à aposta nas modalidades amadoras? Defende a aposta sectorial, ou seja, escolher 3 ou 4 modalidades ditas amadoras em que o clube possa vencer internamente e externamente, formando apenas para essas modalidades, ou defende uma visão ampla, que tem sido um modelo do Benfica, não é? O Porto, por exemplo, acabou com o atletismo, podemos falar sobre isso ou não, até com o nosso João Pedro, mas acabou por uma questão económica. Mas olhando para a realidade do Benfica, qual é que deve ser a aposta? A aposta em menos modalidades mais fortes, interna e externamente, ou continuar com o amplo leque de modalidades que tem, formando também atletas individualmente para os ciclos olímpicos e não só olímpicos, para os campeonatos do mundo, para os campeonatos da Europa. Têm sido os títulos que os atletas que representam o Benfica têm ganho internacionalmente. Não dava para 45 minutos de conversa, não dava para falar de cada um desses títulos. Claro. Olha, não é uma provocação, acho que é uma boa pergunta e enquadra um bocadinho naquilo que os meus colegas de painel já disseram. Eu acho que há uma palavra que já foi utilizada de alguma forma, quer pelo o João, quer pelo José, e que no fundo pode ajudar a planificar e a desenvolver o desporto em Portugal. Portanto, estamos todos de acordo que isto há uns eixos que são fundamentais, normalmente o desporto escolar, que esse é que cria a base e a cultura desportiva, e depois também estamos de acordo que o alto rendimento é um funil e que é preciso perspectivas de futuro, nomeadamente no pós-carreira, mas há aqui uma coisa fundamental e eu penso que até foi o João, na sua experiência na internacionalização da Cortiça, da associação, fez aquilo que as multinacionais fazem. Eu trabalhei 25 anos em multinacionais e em cargos de senior management e havia uma coisa, a certa altura estava responsável por 140 e tal países e precisava de alinhar, e a palavra é essa, é alinhar. Os americanos chamam-lhe alignment, não é? No fundo é a tradução, mas alinhar é levar todos na mesma direção, não é chamar burros às pessoas, mas é querer que as pessoas executem de acordo com um plano estratégico e naquela direção, porque não pode haver ruído quando estamos a falar de planos estratégicos que envolvem tanta gente, tantos players, nomeadamente os clubes, as federações. Portanto, perguntávamos se o Benfica deve, num projeto olímpico, investir em X modalidades. Isso tem que ir a jusante e perceber qual é que é o plano do país e como é que estas entidades todas estão alinhadas e mais uma vez o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra escolheu as modalidades onde, portanto, a definição de sucesso neste plano a 10 anos também estão definidas as modalidades onde há a possibilidade de ganhar as medalhas, mas ganhá-las bem, de uma forma ética, e no fundo isto está tudo interligado. O investimento no desporto é feito para criar uma população mais saudável, porque, por outro lado, vamos ter os ganhos do ponto de vista económico, ter uma sociedade mais saudável, mais preparada, mais capacitada e mais produtiva.
por outro lado, alinhar este movimento de forma a que haja um investimento nas modalidades certas. Portanto, penso que foi o João que falou no investimento que estava previsto para os próximos anos, que eram de 15 milhões, seria? Ou 50 milhões? 18. 18,5 milhões, foi o que consegui apurar. 18,5 milhões. Pronto, O orçamento do Benfica para um ano. Para um ano. Mas em Inglaterra, para este plano onde eles, tal e qual como numa multinacional, explicam o que é o sucesso e quais são as métricas, no fundo, quais são os KPIs para atingir os objetivos, os tais Key Performance Indicators, e desculpem, como vivi muitos anos em Inglaterra, venho com estes inglesismos, mas passando isso, eles definem exatamente quais são os KPIs de sucesso e têm qualquer coisa como 500 milhões de libras para investir neste plano e, no fundo, para perceber qual é que é a direção, mas com um propósito. Aqui é que é a diferença. Eles, de facto, têm um propósito e nós, em Portugal, com tantas guerrinhas, porque o desporto, vão lá ver, falando um bocadinho, eu falo sempre pela oportunidade e pela positividade, mas agora que estou dentro do fenómeno desportivo, isto é um país muito pequeno em tudo. E mesmo nas modalidades amadoras há muitas quintas, muitas guerras, aí acho que devíamos crescer. Somos pequenos e continuamos pequenos e devíamos criar, é por isso que eu falo que isto tem que ser um movimento da sociedade, tem que ser um movimento da sociedade que crie o gatilho para promover o desporto e para culminar nas medalhas como referência e como exemplo. E este gatilho não é o conteúdo do plano, o gatilho é o movimento, é a inspiração, é aquilo que faz despertar uma nação. E depois vem o plano. E para fazer o plano, só para terminar, eu penso que estou a falar com pessoas que já ouviram esta expressão milhentas vezes, está tudo inventado. Nós não vamos inventar nada. Os planos estão feitos. Se nós quisermos plasmar aquilo que se faz em Inglaterra, plasmar aquilo que se faz em Espanha, plasmar aquilo que se faz nos Estados Unidos, obviamente, adaptando à nossa realidade, o plano está lá. Aqui o que falta é, de facto, um movimento com as métricas certas, os objetivos certos, para iniciar uma coisa que, como dizia alguém, nós estamos sempre com esta conversa todos os anos, não é? O balão enche no fim de uma Olimpíada e depois esvazia. Eu vou-lhe só dar um exemplo para terminar. A Simone Biles, e agora termino mesmo, a Simone Biles é saúde mental. Isto rebentou. No dia em que a Simone Biles assistiu, chamaram-me para ir para 7 ou 8 programas, numa tarde. O meu telefone parecia uma central telefónica. No dia seguinte, o Jorge Fonseca, ainda bem, ganhou uma medalha. Nunca mais ninguém falou da Simone Biles. Portanto, para além de planear, é preciso ser sustentável e consistente. Não sei se lhe respondi à questão, mas pronto. Muito obrigado. Perfeitamente. Perfeitamente. E João Pedro, antes de mais, eu não comecei devia ter começado por aqui, agradecer-te e dizer que és sempre bem-vindo ao Benfica. Porque o João Pedro não é de base, não é adepto do Benfica, é adepto do sócio do Marítimo e do Cabo, mas tem uma simpatia pelo Porto, não é? E, portanto, o Futebol Clube do Porto, portanto, não queria amputar esta informação da nossa audiência, e não foi por acaso que te avancei o repto para vires aqui, porque tu tens essa dupla, essa dupla é quase uma bipolaridade que existe com vários outros amigos meus que são adeptos do clube da sua região e depois escolhem um clube nacional para apoiarem. E a minha pergunta, eu faço também esta provocação por este motivo. Sendo tu adepto de um clube um clube sectorial que é o Clube Amigos da Madeira, o Clube Amigos de Basquete, não é? O CAB, Clube Amigos de Basquete, que tem tido um papel de alto relevo no basquetebol nacional e regional, e tendo também na Madeira um clube como o Marítimo, que é um clube completamente abrangente, que tem diversas modalidades e que deve ter aí 70% da população madeirense a apoiá-lo se não tem mais. Tu, quando vês
quando vês esta segmentarização entre ter um clube numa região que é um clube que aponta apenas para uma modalidade e que forma, e eu sou testemunha, porque muitas vezes frequento as instalações do Cabo, frequentemente, de forma tem a praticar basquete dezenas, para não dizer centenas de crianças de todas as idades apenas direcionadas para o basquete, e depois viver numa região que tem um clube como o Marítimo, que é uma espécie de gigante. Eu estou a fazer esta analogia quase ao que se passa no país com os clubes grandes. Qual é que é a sensação que tu tens na questão de que deve ser a aposta? A aposta em clubes sectoriais, como houve no passado no atletismo, o maratona, como também há na Madeira o Madeira Sade, como há diversas experiências no hockey patins, na região do João Rui Ferreira, a Oliveirense, pouco aposta no futebol, aposta muito mais no hockey patins da tua região, perto da região centro, não é? Aposta muito mais no hockey patins e no basquetebol, como houve o hockey de Barcelos, como há o espinho com o voleibol, o ciclismo com as equipas de Tavira, com as equipas de Sangalhos, com as equipas de São João da Madeira. Como é que tu vês como é que tu consegues, como é que tu vives nessa bipolaridade? Gostava de te ouvir dizer sobre isso. E se quando o Cabo defronta o Benfica, quando o Benfica vai ao Cabo, o Porto vai ao Cabo, neste caso o Sporting vai ao Cabo, se tu sentes que as verbas não estão bem divididas, se há um problema de centralização de direitos televisivos, gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre isto. Muito bem, são muitas questões, novamente numa só, mas eu vou Mais só uma puxar vez, aqui, não é? só puxar aqui um pouco a cassete atrás, porque acho que é importante dar aqui só dois ou três apontamentos sobre aquilo que foi dito, nomeadamente aqui também pelo Luís, porque eu acho que há só um ponto que se calhar é importante nós clarificarmos, não para esta discussão, mas eventualmente para outras discussões futuras, relativas ao desporto escolar no nosso país, porque dentro do desporto escolar há duas visões distintas. Há o desporto escolar como nós o conhecemos, com competições concentradas em determinados fins de semana, em determinadas modalidades, e há outra coisa que são os clubes escola, que derivam do desporto escolar e que depois competem em competições de desporto federado, não é? E eu acho que essa é uma dicotomia que nunca foi resolvida no país, que eu acho que, por exemplo, de Espanha resolveu muito bem. O caso do basquetebol é paradigmático. Muitos dos melhores jogadores espanhóis de basquetebol vêm precisamente desse conceito de desporto escolar, mas na vertente clube-escola, onde depois outros clubes de maior dimensão acabam por ir absorver muito desse talento para tal alta competição, e acho que em Portugal isso importaria clarificar. E também dar-vos nota de que concordo em absoluto com o Luís quando diz que já está tudo inventado. E eu dou-vos a minha experiência quando cheguei à Câmara do Funchal. Eu não sabia mais de desporto do que os nossos dirigentes e do que os nossos funcionários dessas áreas, e muito menos do que os dirigentes do Funchal e da região. E aquilo que nós tentámos fazer foi precisamente alinhar estratégias, e acho que é isso que falta, é o tal plano maior que nos permita aqui encontrar um objetivo comum devidamente estabelecido. Agora, sobre esta minha bipolaridade, que é quase mais do que bipolaridade, eu, eu, eu julgo que isso também me permite estruturar aqui o pensamento numa lógica de ter realmente três tipos de clube. Nós temos o Clube Amigos do Basket, que é um clube pequeno, que nasceu num bairro social e que ganhou dimensão nacional no basquetebol, mas que é de apenas uma modalidade, e é um clube que acaba por ser quase um modelo de alto rendimento dentro do basquetebol. Porquê? Porque nós temos também a tal lógica do desporto escolar, onde vários atletas de basquetebol na região apareceram no desporto escolar. Temos depois uma canalização de alguns desses atletas para vários clubes da formação no basquetebol de menor dimensão, e o Cabo depois consegue ter a capacidade, como clube grande dentro do basquetebol aqui na Madeira, de ir buscar os melhores para as suas equipas séniores, e acaba por funcionar quase numa lógica de clube de alto rendimento do basquetebol, e consegue fazê-lo com algum mérito, mas muito apoiado naquilo que é o financiamento, quer seja da região autónoma, quer seja dos municípios. Ou seja, não é possível a estes clubes de menor dimensão, ainda que dentro da modalidade tenham então estejam muito estabelecidos, sem termos esse financiamento ativo do Estado, no caso através da região e dos diferentes municípios, nomeadamente o Funchal.
Depois há um clube de uma dimensão maior, que é o Marítimo, que é um clube eclético, com várias modalidades, ainda que o futebol seja a sua modalidade mais prevalente, onde, curiosamente, acabamos por assistir a este fenómeno que se passa no basquetebol como no cabo, no futebol, onde o Marítimo acaba por ir absorver grande parte do talento que existe na região a outros clubes, quer sejam em idades mais precoces, quer sejam em idades mais avançadas, mas que por força dessa dimensão que tem, de uma dimensão social maior, consegue também ter claramente uma maior autonomia financeira, ainda que seja também apoiado pela região. Eu julgo que é um clube que já conseguiria, através da canalização daquilo que são as suas receitas, no caso do futebol e de tudo o que está associado às competições profissionais do futebol, alimentar essas modalidades ditas amadoras e, com isso, alimentar também o desporto de formação. Mas isso tem muito que ver com a forma como nós olhamos para estes clubes, qual é o papel desportivo e também o papel social destes clubes. Eu, por exemplo, não concebo um clube da dimensão social do Marítimo no seu tecido regional, sem estas diferentes modalidades, porque entendo que estes clubes têm também uma obrigação de promover uma cultura desportiva direcionada não só para o desporto, mas também para a atividade física, para as questões relacionadas com o investimento ativo, com a saúde, e tudo isso acaba por ser fundamental numa estrutura como o Marítimo. João, Para não me alongar muito João, mais, só dar o último exemplo, que é depois um clube de dimensão nacional, como é o caso do Porto, ou do Sporting, ou do Benfica, e que eu acho que, precisamente por ter, em primeiro lugar, uma estrutura económica e financeira que nenhum outro clube consegue ter, e por ter também uma relevância social absolutamente brutal naquilo que é o contexto do país. Eu darei o exemplo do Benfica, que toda a gente diz, e se calhar bem, que tem 6 milhões de adeptos. Eu não conheço nenhuma estrutura no país que reúna um consenso tão grande entre a nossa população. E por isso é uma estrutura que também tem uma responsabilidade naquilo que é a política desportiva nacional, encontrar forma de ajudar a definir o tal caminho, o tal alinhamento que falava também o Luís Monteiro, e por isso acho que são clubes que, para além de terem um papel relevantíssimo na promoção daquilo que é o alto rendimento e o desporto com objetivos competitivos claramente definidos, não deve esquecer aquilo que é a vertente social da promoção das modalidades ditas amadoras e do desporto de formação, e aí deverá procurar encontrar aquilo que é o maior equilíbrio possível entre conseguir ter desporto de grande capacidade competitiva, mas não esquecer que não pode com isso também dizimar aquilo que é a dimensão de outros clubes de mais pequena dimensão, mas sobretudo a sua relevância para termos quadros competitivos nacionais que nos permitam permitam surgir os talentos que, se não forem os clubes como o Cabo, ou como o Marítimo, ou outros clubes de menor dimensão, quer sejam eles ecléticos, quer sejam de uma só modalidade, não terá essa oportunidade de encontrar grandes atletas que depois lhes permitam ter melhores resultados esportivos também no médio e no longo prazo. Portanto, só para terminar, aquilo que eu digo é que nesta minha bipolaridade eu sinto-me muito confortável, porque acho mesmo que todos têm o seu espaço e o seu papel, desde que exista depois um tal plano maior que permita que estas realidades vão convivendo umas com as outras, sabendo que o tipo de apoios e o tipo de modelo financeiro e desportivo associado a cada uma destas realidades é claramente muito distinto, mas não incompatível. obrigado, João. João Rui, temos o debate, a conversa vai acabar contigo. Embora eu depois queira ouvir uma frasezinha de cada um dos nossos convidados. João, olhando para aquilo que foi dito, sendo um adepto absolutamente entusiasta do Sport Lisboa e Benfica, com quem converso diariamente e que tem uma visão de futuro, sabendo tu também que eu acho que os planos para as décadas fazem-se na década anterior e não na própria década corrigem-se quanto muito os planos que foram feitos nas décadas anteriores, e portanto nós estamos em 2021
Eu também, quando fui dirigente do Atlético Clube de Portugal, tentei impor essa regra e não consegui. Eu tenho que fazer uma pergunta absolutamente desafiadora, e desafiadora também dentro do movimento Benfica Bem Maior. Se eu desafiasse aqui em 5 minutos, 4 minutos, não chega, a desenhar um programa político para o Benfica, política associativa para o Benfica, o chamado Benfica 30-40, para a década de 30-40, qual seria o papel das modalidades amadoras? Seria um papel absolutamente relevante na dinâmica do clube? Seriam instrumentalizados como muitos defendem, e bem, na visão deles, não é a minha, como sabes que defendo um clube eclético, mas seria uma aposta em 3, 4 modalidades? Ou seria aquilo que o João Pedro disse de ser o grande rio que não pode, no entanto, comer os afluentes? Ou seja, se o rio beber a água toda dos afluentes, deixa também de se alimentar, porque um rio não se alimenta só da nascente, mas ao mesmo tempo não pode deixar de ser esse grande rio. Eu queria perguntar-te a ti qual é que é o sentido que tu vês em manter o Benfica como o grande rio das modalidades do futebol e das modalidades amadoras em Portugal. Se isso faz sentido em termos económicos e de internacionalização do clube. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Antes de ir à tua pergunta, só dizer que o João Pedro conseguiu juntar na mesma frase consenso e Benfica. E portanto, nos dias que correm, eu acho que o João Pedro tem que estar mais vezes nos fóruns benfiquistas, porque é algo que quem está de fora vê melhor, cada vez mais difícil. Mas quem está de fora vê melhor. A necessidade que o Benfica tem de consenso é urgente. A minha visão, o Benfica é o Benfica historicamente foi liderado por presidentes que vinham do mundo empresarial. Eram normalmente empresários de sucesso, eram pessoas que traziam essa capacidade de gerir, aliada a uma grande paixão pelo Benfica e uma grande paixão pelo desporto. E no modelo de desporto amador que foi ao longo de muitos anos, até o futebol, só passou a ser futebol indústria há pouquíssimos anos atrás. Vivemos eras diferentes e fomos tendo modelos de espíritos de missão, de dirigentes amadores com sucesso, porque traziam isso do mundo empresarial, com o seu dinheiro, com a sua confiança, e portanto também é preciso perceber isso. Eu acho que o modelo profissional atual que temos à volta do desporto profissional e de altíssima competição e a tudo que isso obriga a termos uma visão muito profissional de tudo que é a gestão desportiva dentro dos clubes. Como é que se combina isso com um clube, com o espírito de clube do Benfica, como o Benfica? Um clube alicerçado nos seus sócios, onde o poder está nas Assembleias Gerais, onde o poder é de cada voto, onde a capacidade de mobilizar e de criar fações não é fácil, porque o Benfica é um clube de presença nacional, completamente transversal na sua implantação hierárquica na sociedade, por grupos de interesse sociais, políticos, culturais, empresariais, tão grande. Acho que podia obrigar aqui a ter, de facto, 2 níveis de governance e de liderança. Um nível de clube, onde o presidente poderia ter que ter aqui um papel de chairman e de aglutinador e de criar consenso à volta daquilo que é a base fundadora do nosso clube, e depois a profissionalização dos modelos de gestão de cada uma das modalidades. Eu não sei se sou um dos poucos, mas eu defendo que o Benfica deve refletir profundamente sobre o seu ecleticismo, deve de facto, se tem essa ambição de ter modalidades competitivas, 2 ou 3 modalidades. As modalidades amadoras, custa-me falar de amadoras quando nós olhamos para aquilo que são os atletas das secções do Benfica ou das modalidades e são claramente atletas profissionais. Portanto, logo aí, terminar com esse conceito naquilo que são as modalidades que o Benfica pode abraçar. O projeto olímpico, eu acho que tem uma vida muito própria. E, portanto, eu diria que se na minha visão para os próximos, para a década, queria fazer uma aposta clara naquilo que são as modalidades que têm, de facto, dimensão
europeia forte ao nível das suas ligas internacionais, perceber em que medida, e porque isso depois era difícil compatibilizar com a competição interna a nível do país para manter as equipas numa tónica de alta competição, mas escolher 2, 3 modalidades onde o Benfica se possa afirmar internacionalmente. Eu tenho sempre este objetivo, o Benfica deve entrar nas competições internacionais também com o espírito de vencedor para poder competir. Agora é preciso termos a noção da realidade, aquela que é a liga hoje mais próxima ou que está numa lógica muito profissional, muito, muito forte, que é o basquetebol. O orçamento de uma equipa como o Real Madrid, ou como o Barcelona, ou como o CSKA de Moscovo, para competir pela Euroliga, estamos a falar de 50, 60 milhões de euros. O investimento que o Benfica fez nas modalidades, aquilo que era a massa salarial, por exemplo, numa destas modalidades, se calhar era na volta de 1 milhão de euros. O investimento que temos em gastos com pessoal, admito que os honorários que está nas outras rúbricas seja também considerado para pagamento de algumas destas questões, anda nos 7, 8 milhões de euros. Para todas as modalidades, temos que ter a consciência e perceber o que é que estamos a falar. Enquanto assim for, só vamos ter a possibilidade, sempre que o futebol libertar recursos para investir nestas modalidades. E, portanto, eu defendo orçamentos para ciclos mais longos, pensar isto plurianualmente, sempre na lógica do clube vencedor. Temos aqui uma lógica de alargar isto, e eu defendia um modelo, inclusive de governance na direção, onde os vice-presidentes para cada uma destas modalidades tivessem uma autonomia e quase criar mini-direções à imagem do Barcelona. Eu fui-me inspirar um pouco naquilo que vi do Barcelona. O Real Madrid não tem isto, mas o Barcelona claramente tem vice-presidentes e responsáveis por secção e depois estruturas muito autonomizadas dentro de cada uma delas. E, portanto, este modelo de governance. Uma aposta clara, e eu defenderia sempre isto num movimento como o Benfica bem maior, ou dentro do Benfica, na continuidade da aposta no desporto feminino. Acho que é uma realidade que é incontornável, veio para ficar, e o Benfica tem dado um excelente exemplo nessa matéria, tem que continuar a fazer. E, de facto, trazer para o Benfica, depois, nesta lógica total, uma inversão de conceitos. O Benfica tem que estabilizar os seus planos desportivos que, na matriz do Benfica, é um clube ganhador. Nós temos discutido isto, Zé, naquilo que é também um clube que me inspira muito, que é o Ajax, onde pode haver uma disponibilidade maior da sua massa adepta e associativa para esperar por resultados. O Benfica isto é mais difícil de compatibilizar. E se as modalidades assentarem em modelos de formação, então teríamos que apostar em modalidades onde a estrutura até fisiológica dos portugueses pudesse ter resultados vencedores. Se não, esta lógica que eu defendo de profissionalizar, autonomizar 2, 3 modalidades onde claramente éramos competitivos ao nível global e ter este plano desportivo assente na vitória, assente na imagem do Benfica no mundo, assente na nossa projeção internacional e aí depois sim trazer para cima deste plano desportivo planos de negócios bem estruturados, planos de negócios que nos fizessem olhar para o desporto como um negócio como ele é hoje, e não o modelo inverso. Portanto, este era a minha proposta para os próximos anos, um bocadinho em contracorrente. Provavelmente há modalidades que têm uma ligação emocional muito forte com o Benfica, mas temos que depois enquadrá-la naquilo que ambicionamos para o Benfica, sem perder depois, porque eu penso que é possível compatibilizar também um Benfica que tenha um papel social, que seja esse tal rio, mas que tenha a capacidade de pôr sempre fronteiras muito difíceis de alguém que, pela sua dimensão, também muitas vezes tende a não conseguir ver o que está à volta e a vontade de consolidar é tanta que nem sempre se consegue. Eu penso que há aqui modelos de gestão desportiva que podem ser ganhadores para isto. É verdade que não podemos comparar Portugal com outros. Nós só temos paralelo com Espanha, Grécia, Turquia, daquilo que eu vi na Rússia, um pouco mais dos clubes de futebol terem depois agregado a eles estas modalidades. Depois, se formos para França, Itália, Alemanha e na Inglaterra nem se fala, portanto as coisas estão muito separadas. Mas é preciso fazer esta reflexão, é preciso não ter programas para as próximas eleições que queiram ser tudo e que queiram agradar a toda a base eleitoral do Benfica. Temos que ser claros nas mensagens que passamos, temos que ser claros naquilo que queremos, começar a passar essas linhas e depois saber que nas eleições os sócios são soberanos e escolherão o caminho. Eu escolhia este,
de ser mais focado, de ser mais seletivo, de filtrar um pouco e de repensar, de facto, algumas destas dispersão de investimento e de foco. Como sabes, não estamos dois alinhados nesse pensamento, mas nós temos que estar longe um do outro, porque eu penso que é possível ter esse foco e manter também outras modalidades, se calhar ao nível da formação, sem